Olá, bom dia. Eu sou Fabiano de Oliveira, professor e presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais do Trairi. Então, estou aqui para falar sobre coronavírus, Covid-19, e também para falar sobre o decreto de número 11 de 2020, baixado pelo prefeito municipal, acerca da situação de emergência da saúde pública do nosso município. Gostaria de afirmar que o sindicato está inteiramente de acordo com esta situação de emergência decretada pelo prefeito municipal. Nós reconhecemos e sabemos a gravidade da situação que esse vírus está acometendo no mundo inteiro. E no nosso município não é diferente. Então, realmente, esse momento é um momento de isolamento, é um momento de quarentena. Se faz necessário, em situações desse tipo, que sejam tomadas medidas drásticas, O mundo inteiro está apavorado com essa situação de pandemia e nós não podemos ficar alheio a esta realidade. Então, o sindicato, os professores, todos os servidores do nosso município têm esta consciência e concordam que realmente a medida tomada pelo prefeito em decretar emergência e decretar suspensão das atividades está ok, está de acordo com o que realmente estamos vivendo. Só que as medidas de suspensão das atividades, na nossa visão, na visão do nosso sindicato, elas não estão de acordo com o que está acontecendo no nosso Ceará. O nosso Ceará, a grande maioria dos prefeitos e também o governador não antecipou as férias, porque esse não é um momento de férias. Nós, neste momento, nós não vamos ter férias, porque nós vamos estar em casa isolado, nós vamos estar em casa apavorado. Férias não é só descanso, férias também é lazer. Então, outros municípios, a grande maioria dos municípios que já decretaram paralisação das atividades, principalmente das atividades escolares, fizeram apenas a suspensão das atividades, para que, ao retornar à normalidade, estes dias paralisados possam ser recuperados em outros momentos que não sejam somente nas férias. Então, quando o prefeito antecipa as férias, ele está comprometendo as férias dos professores, principalmente, que já são profissionais, que são altamente prejudicados em relação à carga emocional. Então, os professores já estão com a carga emocional muito elevada, grande parte já em situação de estresse, e esse momento das férias é um momento para readquirir o equilíbrio, voltar a restabelecer as energias, desopilar um pouco as ideias. E se for mantido esse decreto do prefeito, antecipando as férias, como é que a gente vai ter férias se nós estamos em casa em pânico? Então, esse não é o momento para ter férias. Então, o ideal, como fez o governador e como está fazendo quase todos os prefeitos, é suspender as aulas de 15 dias. Se tiver necessidade, prorroga-se esses 15 dias, mas não compromete diretamente as férias, porque quando você antecipa as férias, você já está dizendo que as suas férias de julho já está comprometida com a recuperação daquelas aulas que foram suspensas. Então, quando você suspende, só faz a suspensão das atividades, você não está dizendo exatamente quando é que essas aulas vão ser recuperadas. Então, faz-se um acordo e elabora-se um calendário para dizer quando é que essas aulas que foram paralisadas vão ser recuperadas. Ou seja, o professor, ele tem que ter a alternativa de ter pelo menos 15 dias de férias ao longo do ano.
Porque se antecipa-se as férias agora, quando o professor retornar, no final de abril, ele vai dar aula até o final de dezembro sem ter sequer um dia de férias. Ou seja, vai ser 8 meses de trabalho ininterrupto. Então não tem professor que aguente. Isso não vai ter rendimento. A mesma coisa vai acontecer com os alunos, né? 8 meses de aula direto sem ter férias, não tem aluno que aguente. Então o prefeito deveria ter tido outra atitude, né? O prefeito não pensou, e aqui vai um recado para o prefeito: prefeito, você não pensou nos professores, né? Os professores são eles que dão o resultado da educação, né? Os professores, os secretários escolares, os agentes administrativos, né? O pessoal que trabalha na educação são que dão os resultados. Então esses profissionais vão estar insatisfeitos, né? Vão trabalhar praticamente à força, principalmente no final do ano, porque estão com a carga emocional muito elevada. Não era necessário, não tem necessidade de tomar uma atitude dessa. Então existem outras alternativas, como tomou o governador e como tomou a maioria dos prefeitos do interior. Então, assim, qual é a posição do sindicato? O sindicato é totalmente contra a antecipação das férias, vai oficiar ao prefeito ainda hoje para que ele possa rever esse decreto. Então, se ele não voltar atrás, se ele não mudar essa postura da antecipação das férias, até porque quando você antecipa as férias, você tem que pagar antes. E o prefeito não pagou o texto de férias. Você tem que pagar o texto de férias antes das férias. E não foi pago. Então, oficializar o prefeito para que ele mude o decreto. Caso não mude, a gente vai denunciar no Ministério Público, porque a gente não concorda com a situação de antecipação de férias, porque esta medida não é cabível. Não é férias que os professores vão ficar nas suas residências, eles vão ficar em quarentena, vão ficar isolados, e não tem necessidade de tomar uma medida dessa. Existem outras alternativas que a gente sustenta, que a gente requer que sejam tomadas pelo prefeito municipal. Então, esperamos que o prefeito possa ouvir o sindicato, né? já que não nos ouviu anteriormente, porque nós procuramos a procuradora do município, o prefeito não estava no município, a procuradora prometeu que ia fazer esse diálogo entre o prefeito e o sindicato, até esse momento não nos retornou. Então, prefeito, repense aí a sua atitude, reconhecer o erro, mudar de atitude, mudar de opinião, mudar de ideia, é uma coisa nobre, não é feio. Então, reconhecer o erro faz com que as pessoas possam ter mais respeito, né? mais admiração pela sua pessoa. Realmente, você, prefeito, não tem uma imagem ruim em relação aos professores, ao funcionalismo público. Mas tomando uma atitude dessa unilateral, sem ouvir o sindicato, essa imagem ela vai ser, com certeza, vai ser trincada. Essa imagem vai ser diluída. Por quê? Porque a maioria dos professores não concorda com a sua atitude. Então, repense a sua atitude, né? Chame o sindicato para conversar, porque ainda está em tempo de conversar. Mas, se caso isso não aconteça, a nossa atitude será procurar o Ministério Público, porque a gente não concorda com esta atitude tomada neste decreto de antecipação das férias, principalmente dos professores. Então, um abraço a todos e conte sempre com o nosso sindicato.